Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Alexia Campos e criei esse canal no intuito de ajudar você, mulheres, a recuperar sua autoestima, a recuperar o seu amor próprio. A você, mulheres que estão para recomeçar a vida e não sabe qual é o próximo passo. Eu no vídeo anterior contei um pouco da minha história, contei um pouco sobre o que eu vivi no relacionamento abusivo, que foi durante 24 anos. Eu vivenciei um relacionamento abusivo, mas um dia eu consegui me libertar dele. E é através da minha história que eu quero contar aqui. E eu sei que eu vou poder ajudar muitas mulheres que um dia viveu ou vive hoje um relacionamento abusivo. Para você que já conseguiu dar um basta e não sabe como recomeçar sua vida. Através da minha experiência, da minha história, de tudo aquilo que eu fiz, eu quero poder mostrar para você e talvez te ajudar a recomeçar. Eu quero contar aqui nesse vídeo tudo que eu fiz a partir do momento que eu consegui dar um basta num relacionamento que eu vivi por muitos anos da minha vida. No vídeo anterior, para quem já assistiu, eu contei um pouco da minha história, da minha experiência, contei tudo que eu vivi, ou melhor, mais ou menos um pouco do que eu vivi nesse relacionamento. E uma das dificuldades maiores que eu tive era de identificar que eu estava vivendo esse relacionamento abusivo. E o dia que eu identifiquei, que eu consegui ter essa identificação que aquele realmente era um relacionamento abusivo, eu decidi dar um basta. Mas não foi fácil, assim como não está sendo para você. Então eu te peço que você assista o meu vídeo, que eu vou te falar um pouco de como eu consegui recomeçar a minha vida depois que eu consegui dar um ponto final nesse relacionamento. Eu acredito que assim como eu, a maioria das mulheres que saem de um relacionamento abusivo, que conseguiram sair desse relacionamento, ela sai totalmente sequelada, frágil, sem identidade, porque esse relacionamento, uma das características dele é fazer você perder a sua identidade, o seu amor próprio, a sua autoestima. E provavelmente você não tem noção de como você vai recomeçar sua vida. Nesse tempo você já se afastou de amigos, de parentes, familiares. Muitas das vezes você se vê sozinha, não sabe por onde pedir ajuda, ou muitas das vezes tem vergonha de pedir ajuda e não sabe como recomeçar. Assim aconteceu comigo. Eu saí desse relacionamento sem identidade. Eu já não sabia mais quem eu era, eu já não sabia quem um dia eu fui, eu já não tinha mais amor próprio, eu estava frágil, sequelada, cheia de feridas e eu não sabia qual seria o próximo passo. Eu acredito que assim está sendo com você também. Mas eu vou te falar como eu fiz. Primeiro, um conselho que eu vou te dar: nunca saia de um relacionamento já querendo engajar outro. Por quê? Porque você está cheio de feridas abertas, você ainda não se curou. E esse foi um grande erro que eu cometi comigo após ter me libertado desse relacionamento. Foi querer provar para mim e para outra pessoa que eu era capaz de arrumar outra para colocar no lugar. Isso é a pior besteira que você pode fazer com você mesmo. Sabe por quê? Porque você ainda está cheia de feridas. Você está toda sequelada. E quando a gente está cheia de feridas, a gente está toda sequelada, você não tem condição nenhuma de atrair para você uma pessoa que valorize aquilo que você quer que seja valorizado em você, a mulher que você é. Porque você concorda que se você está com feridas abertas, cheia de sequela,
você não está curada. E você vai atrair para sua vida pessoas doentes, assim como aquele que você tinha. A única diferença é que ele só vai ter um nome diferente. E olhe lá, porque muitas vezes já aconteceu da pessoa arrumar outro com o mesmo nome. Então, o primeiro conselho que eu te dou: não saia de um relacionamento abusivo querendo se mostrar gostosona do deserto e ir atrás de outra. Querer arrumar um outro relacionamento. Eu te garanto, você não tem condição. Primeiro você precisa se curar. Você precisa se tratar. Você precisa se resgatar. Porque se você não está se amando, se o seu amor próprio ainda não foi resgatado, como que você vai conseguir conhecer ou atrair alguém que deu seu devido valor? Como você vai conseguir atrair uma pessoa que te enxergue como uma mulher de valor? Sabe por quê? Porque nem você tem valor diante de você. Nem você está se valorizando o suficiente. E uma verdade é, a gente atrai aquilo que está dentro de nós. Então, se você está com a sua ferida aberta, você concorda que você só vai atrair tubarões? E tubarões vai fazer o que de bem para você? Nada. Nada. Apenas abrir mais feridas e muitas das vezes te devorar. O pouco de mulher que restou pode ser devorada pelos próximos tubarões que vão chegar até você. Então, o conselho que eu te dou: vá cuidar de você, vai cuidar do seu interior, vai buscar cura interior, vai buscar curar aquela mulher que saiu toda sequelada, com a ferida aberta, com a autoestima lá no chão, arrasada, sem amor próprio, sem identidade. Vai recuperar a sua identidade, para depois você querer arrumar um outro amor. Porque se você ir atrás de alguém do jeito que você tá, com essas feridas abertas, com essa autoestima lá no chão, com esse amor próprio que já não existe mais, com essa falta de identidade, a única coisa que você vai atrair para a sua vida, para perto de você, serão pessoas pior do que aquele que você teve. Sabe por quê? Porque ele vai sentir o cheiro da tua ferida aberta e vão vir para te sugar como um tubarão e vai estraçalhar o resto de mulher que está dentro de você. Então eu te falo, por experiência própria, aconteceu comigo, de eu querer me sentir gostosa, de eu querer provar para mim mesmo que eu ainda era capaz de atrair alguém e fui ficar, como diz por aí, na pista, livre na pista. E na verdade, eu não estava livre coisa nenhuma, eu estava aprisionada ainda naquela mulher sequelada. E o que eu atraí para mim foi tubarões, para acabar de rasgar um pouco daquela mulher que restou dentro de mim. Então, um conselho que eu te dou: cuida do seu interior, cuida do seu lado espiritual, que é muito importante. Vai cuidar do seu lado espiritual, do seu lado interior, vai se resgatar, vai resgatar a sua verdadeira identidade, vai resgatar a tua autoestima, vai resgatar o teu amor próprio, para depois, quando você estiver aprendendo a viver com a solitude da sua vida, aí sim você pode abrir as portas para um novo amor. Mas enquanto você estiver com as suas feridas abertas, não caia nesse golpe da vida, porque eu caí e foi quase que trágico, ou pior do que o primeiro. Aí quando eu tive a consciência que eu não era capaz de viver com outra pessoa, de conhecer outra pessoa, porque eu precisava primeiro me resgatar, eu fui buscar essa autocura. Eu fui buscar essa cura interior, eu fui buscar aquilo que eu não era capaz de me curar sozinha. E eu fui buscar em Deus, eu fui buscar me curar em Deus,
eu me caí de cabeça na presença do Senhor. Fui pedindo estratégia, fui pedindo sabedoria, fui pedindo tudo aquilo que eu nunca tive, que foi sabedoria para lidar com o novo da minha vida. E o novo era recomeçar do zero, porque era do zero. Era do zero por quê? Porque eu já não sabia quem eu era, eu já não tinha amor próprio, eu já não tinha autoestima, eu já não tinha nem identidade. Eu não tinha ninguém, não tinha mais amigos, não tinha ninguém. Era eu e Deus. E foi buscando no Senhor que eu fui tendo estratégia e sabedoria para começar a dar um passo de cada vez. E o primeiro passo foi buscar a minha cura interior. A minha cura interior eu busquei na presença do Senhor, caí de cabeça, me larguei, clamei a Deus por misericórdia, por cura, por libertação, e foi buscando a Deus que eu consegui aos poucos me libertar de mim mesmo. Porque muitas das vezes a gente põe a culpa no outro, muitas das vezes a gente culpa a outra pessoa, mas você esquece que a responsabilidade de tudo aquilo que acontece na sua vida, você é a responsável. Assim como eu fui responsável por tudo que aconteceu na minha vida. Eu não fui culpada, eu fui responsável, que é diferente. Então eu fui buscar em Deus uma maneira, uma estratégia para me começar a dar um passo de cada vez e me resgatar. E o primeiro passo foi buscar minha cura interior. E foi através do Senhor que eu consegui essa cura. E ao passar dos tempos, ao passar dos dias, que eu fui me resgatando, que eu fui me curando, eu fui pedindo estratégia para ter o próximo passo, o que eu deveria fazer. E aí eu entendi que eu estava com a minha vida totalmente destruída. Financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, familiar, toda destruída. Posso dizer que as 5 áreas da minha vida estavam destruídas. Então o que eu fiz? Eu fui buscar restauração, uma por uma, um passo de cada vez. E a primeira foi a minha cura anterior, depois eu fui buscar pela minha vida profissional. Aí aos 40 anos de idade, eu decidi que eu deveria voltar a estudar. Eu já tinha parado de estudar quando eu estava grávida do meu filho, há 20 e poucos anos atrás. Eu já não lembrava nem mais como era uma sala de aula. E foi nessa época que eu decidi que eu deveria aprender uma profissão nova, porque a vida que eu vivia financeiramente estava praticamente escassa, destruída. O salário que eu ganhava não dava para sustentar a mim mesma. Eu tinha um filho também, estava sozinha, porque quando você vive uma vida a dois, a renda financeira é tudo de dois. Quando há uma separação, é só a sua renda, então tudo fica muito mais difícil. Então, se você não tem um salário suficiente para suprir as necessidades básicas da sua vida, você precisa entrar com estratégia para que aquilo venha a ser suprido. E a minha estratégia foi aprender uma profissão nova. Tá, e daí? Qual era essa profissão? Não sabia. Eu não sabia nem quem eu era. Eu não sabia nem quais eram os talentos que eu tinha. Porque eu vivi a vida toda em função de fazer tudo para outra pessoa e eu não conseguia identificar que eu tinha um talento. E foi buscando em Deus, pedindo a Deus que Ele me desse visão, que Ele me ajudasse a enxergar o talento que Ele tinha me dado, porque todos nós temos um talento que Deus deu. Todos nós temos esse talento. Você precisa descobrir qual é o seu. E foi numa dessas conversas com o Senhor que Deus falou para mim: você tem um talento que eu te dei. E um dos talentos que eu tinha era cuidar de pessoas.
Eu sempre gostei de cuidar de pessoas, tanto fisicamente como emocionalmente. Mesmo eu sem condições emocional de cuidar de mim, eu sempre me dispus a cuidar de pessoas, cuidar de feridas, cuidar do corpo da pessoa, cuidar da alma. Eu sempre tive esse talento, mas no fundo eu não lembrava disso. E Deus me fez lembrar disso. Eu tinha esse talento de cuidar de pessoas. E foi onde Deus me mostrou que Ele poderia me usar na enfermagem. Aí eu falei, meu Deus, voltar a estudar com 40 anos de idade, voltar para uma sala de aula aos 40 anos de idade para fazer enfermagem, a qual eu ia levar no mínimo uns 2 anos e meio, 3 anos para terminar o curso, para depois ingressar na carreira com 40 e poucos anos, aonde a faixa etária dessa profissão é em torno de 30 a 35 anos o máximo. Eu já tinha passado muito tempo. Só que aí Deus me fez lembrar que Ele é o dono do tempo. Ele é aquele que abre e fecha as portas. E quando Ele está no negócio, não tem porta que se fecha, não tem porta que se abre. Tudo é sobre a provisão dele. E eu confiei nessa palavra. E eu falei, eis-me aqui, Senhor. Se é isso que o Senhor tem para mim, eis-me aqui. Eu amo cuidar das pessoas. Amo ajudar a curar a dor, aliviar a dor. Então, se é isso que o Senhor tem para mim, eu vou colocar o pé e eu creio que o Senhor vai colocar o chão. E assim foi. Me matriculei numa sala de aula no curso de enfermagem aos 40 anos de idade. E eu posso te falar, fui uma das melhores alunas. Eu dividi a sala com garotada de 18, 19, 20 e poucos anos. Eu dividi uma sala de aula com jovens que eram bem mais novos do que o meu próprio filho. Eu era praticamente considerada a tia da sala ou a avó da sala de aula. Mas eu não me deixei abater. Eu não me deixei intimidar. Eu fui para cima. Por quê? Porque quem me garantia era o Senhor. Terminei meu curso com excelência. Fiz meu curso. E agora, qual era o próximo passo? Era ir atrás de uma colocação no mercado de trabalho. E assim eu fiz. Fui bater nas portas dos hospitais. Me candidatava às vagas. E foram várias portas fechadas na minha cara. Pensa que foi fácil? Uma mulher com uns 42 anos, batendo na porta de uma vaga de emprego na área da saúde, com diploma e sem experiência. Você acha que foi fácil para mim? Você acha que as portas se abriram com facilidade para mim? Te garanto que não, não foi fácil. Contando, foram 11 portas fechadas na minha cara. 11 portas que eu bati, me candidatava à vaga, fazia o processo seletivo, fazia a prova, passava na prova, fazia a dinâmica. Para quem é da área da saúde vai entender como que funciona o processo seletivo. Praticamente são 5 etapas, né? Até a etapa final são 5 etapas que você tem que passar uma por uma. Sobre a minha capacidade intelectual eu passava, que era a prova, era dinâmica. Foram várias portas fechadas, até que um dia uma se abriu. E eu agarrei com todas as forças essa porta, essa oportunidade. Me dediquei, fui me especializando na área, fui crescendo na minha profissão, aí conquistei outras portas abertas, consegui trabalhar nos melhores hospitais daqui da região de São Paulo. Para quem é da área da saúde sabe quais são os hospitais mais top, os mais bem credenciados. Deus conseguiu me levar para lá, consegui atuar nesses melhores hospitais. Já teve hospitais onde eu trabalhei, que eu cuidei de várias celebridades daqui do Brasil. E resumindo, eu consegui
sobressair na minha área, mas não por mérito só meu, mas sim do Senhor. Sim, eu fiz a minha parte, eu fiz aquilo que estava ao meu alcance, aquilo que Deus me direcionou, eu fiz a minha parte. É isso que eu quero que você aprenda. Você tem que fazer a sua parte. Aí sim, curei minha autoestima, resgatei meu amor próprio, curei, fiz cura interior na presença do Senhor. Estou engajando na vida financeira, profissional. Nesse tempo, eu já não me achava bonita, não me achava uma mulher bonita, né? Porque eu saí de um relacionamento onde eu não me cuidava mais, porque eu vivia em função da outra pessoa, em função de casa, filho, família. E nesse tempo eu já tinha perdido tanta minha autoestima que eu não tinha mais amor próprio, então eu já não me cuidava mais, fiquei desleixada, engordei só 30 quilos acima do meu peso. Eu sempre fui uma mulher na minha adolescência, na minha juventude, que tive sempre um padrão de corpo bom. Só que no decorrer do tempo, o emocional, os acontecimentos da vida, os acontecimentos que feriam a alma, eu fui me largando, fui me deixando, fui ficando uma mulher desleixada, sem amor próprio, e quando eu vi, eu estava abandonada. Falei, agora é hora de me cuidar. Já tinha me resgatado, já tinha curado meu interior, já tinha conquistado uma carreira de sucesso, porque eu considero sim, mesmo que muitos falam o contrário, eu considero sim a área da enfermagem uma carreira de sucesso, sim. Não é só sucesso financeiro que a gente tem que focar, não. É em realizações. E eu sou muito realizada, muito bem realizada, atuando na enfermagem, porque eu faço aquilo que eu amo. Como dizem por aí, que a enfermagem por amor, eu amo o que eu faço. Lógico, no trabalho, que só por amor, que meu salário venha a ser só o amor, não. Mas é uma área onde eu atuo, que eu amo aquilo que eu faço. E quando você ama o que você faz, até a remuneração que para você, ou muitos falam por aí que parece ser pouco, é abençoado. É tão abençoado que você consegue fazer coisas que pessoas que ganham muito mais não conseguem fazer. Então, eu já estava bem resolvida na minha área profissional, resolvida a minha área emocional, espiritual, sentimental. Agora era a hora de resolver a minha estética, minha autoestima. Voltei a me cuidar, voltei a cuidar da minha parte física, voltei a me amar. E a partir do momento que você vai voltando a se amar, você vai se cuidando mais. Emagreci, os 30 quilos que eu tinha engordado, eu consegui emagrecer. Consegui cuidar mais de mim, consegui fazer uma cirurgia que eu tanto desejei a minha vida toda, que era uma cirurgia estética. Consegui alcançar tudo isso. E o que eu venho falar para você? Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Você não sabe por onde recomeçar? Recomece pelo menos enumerando o que você quer alcançar na sua vida. Você quer se curar interiormente? Vamos lá, mãos à obra. Profissionalmente, trace um plano, uma meta. Fisicamente, corra atrás. Aí depois vem o lado sentimental. E nessa parte também, Deus me curou. Me curou de uma maneira que eu imaginei que eu ia conseguir amar outra pessoa. Porque meu sentimento já estava tão devastado que eu, sinceramente, dentro de mim eu imaginava que eu nunca mais ia conseguir sentir amor ou desejo ou prazer de estar com outra pessoa ao meu lado, de dividir a minha vida. E até isso Deus me curou. Então o que eu quero falar para você? Cuide de todas as áreas da sua vida. Autoestima,
emocional, sentimental, financeira, profissional, família. Mas primeiro, cure a você, porque só foi depois que eu tive cura interior que eu consegui resolver todas as outras áreas da minha vida. E a primeira coisa para você recomeçar, libera o perdão. Eu sei que é difícil, eu sei que muitos vão falar como perdoar se você não sente vontade de perdoar a outra parte. Aprenda uma coisa, perdão não tem nada a ver com vontade de querer ou não. Perdão é uma decisão. Eu saí daquele relacionamento com tanto ódio de tudo aquilo que aquela pessoa me fez que eu conseguia só desejar o mal para ela. E eu percebi que enquanto esse ódio reinava dentro de mim, a minha vida não deslanchava. A minha vida ficava amarrada. Eu patinava. Por mais que eu lutava com as forças do meu braço, a minha vida não deslanchava. A minha família estava destruída ainda. Filho destruído. Profissional destruído. Mente destruída. Todas as áreas da minha vida estavam destruídas. Por quê? Porque a minha vibração era apenas no ódio. No ódio daquela pessoa que eu julgava que me fez tanto mal. Tanto mal. E eu não conseguia perdoar. Eu não queria perdoar. Não queria. Eu não queria perdoar. Eu achava que ele não merecia o meu perdão. Enquanto eu vivi com esse sentimento dentro de mim, eu só atraí aquilo de mal, de ruim, de péssimo, do pior, de todas as migalhas que poderiam existir. Eu atraí para mim. Por quê? Porque eu vibrava num sentimento muito ruim, o ódio, a raiva, e eu não queria liberar perdão. O dia que eu entendi que aquele sentimento só estava fazendo mal para mim mesmo, é como diz o ditado, você toma um copo de veneno esperando que a outra pessoa morra. E era isso que eu fazia. Eu tomava o veneno do ódio, esperando que a outra pessoa morresse. E ele estava gozando a vida dele. Quem estava morrendo era eu. Toda a parte da minha vida, todas as partes do meu corpo. Eu estava com problema sério de saúde devido a tanto ódio, tanta raiva que eu tinha da pessoa. E o dia que eu entendi que aquilo só estava fazendo mal para mim, eu decidi que eu queria perdoar. Eu não sentia vontade de perdoar. Se eu falar para você que eu sentia vontade de perdoar, é mentira. Só que eu tomei a decisão. Eu vou perdoar, eu quero perdoar. E como fazer isso se eu não sentia vontade de perdoar? A Deus, pedi forças, pedi para Deus. Um dia dobrei o meu joelho e falei, Senhor, eu não sinto vontade de perdoar essa pessoa, mas eu sei que é isso que o Senhor quer de mim. Então eu te peço, me ajuda a liberar o perdão, porque eu decidi perdoar. Não sinto vontade, mas eu decidi que eu quero perdoar ele. Só que sozinha eu não vou conseguir. E foi onde eu dormi fazendo essa oração. E no outro dia eu acordei sem sentir nada de ruim para aquela pessoa. Eu posso te dizer que foi assim, ó, um piscar de mágica. Eu decidi perdoar. E no outro dia a minha vida deslanchou. Portas se abriram para mim. Meu filho que estava vivendo um momento muito difícil na vida dele, ele foi liberto, ele foi curado. Minha vida financeira deslanchou. A minha vida sentimental, Deus fez um milagre. Colocou uma pessoa maravilhosa na minha vida, no meu caminho. O meu lado sentimental, espiritual desabrochou. O meu corpo físico foi curado porque eu estava cheia de problema de saúde devido a esse ódio que corroía dentro de mim. O meu lado físico estava todo prejudicado.
Eu consegui emagrecer os 30 quilos. Eu alcancei tanta coisa que eu sonhava para mim e eu entendi que foi tudo depois que eu liberei o perdão. Então, se você quer recomeçar a sua vida, recomece liberando perdão. Tanto para outra pessoa que você julga que te fez tanto mal. Só que eu posso te falar, ela não fez mal sozinha para você, não. Você ajudou. Você foi responsável. E sabe por quê? Porque você permitiu. Você deu a chave da sua vida nas mãos de outra pessoa para que ela tivesse livre acesso a fazer de você o que ela bem entendesse. Então não culpa só a outra pessoa. Você também teve culpa, porque você liberou. Você deu a sua chave da sua vida preciosa na mão de outra pessoa a qual não deveria ter acesso. Mas enfim, perdoe você também por isso. Porque muitas das vezes você até consegue perdoar outra pessoa. Muitas das vezes você já até liberou perdão para outra pessoa. Só que para você, você não perdoou. Você não conseguiu se perdoar. E não adianta nada você querer bancar a boa samaritana, perdoar a outra parte, sendo que você está aprisionada na sua falta de perdão. Então, o que eu quero dizer aqui, um conselho, com a minha experiência de vida, como eu consegui recomeçar do zero, foi liberando perdão, primeiramente, para mim e para outra pessoa. Depois eu fui enumerando estratégia, enumerando sonhos, enumerando tudo aquilo que eu queria fazer novo na minha vida. E foi um passo de cada vez. Não adianta você querer atropelar, querer tudo, não. É um passo de cada vez. Conquista isso, coloca prioridades, coloca suas prioridades e vai focando naquele alvo. Um passo de cada vez. Afinco, com dedicação, colocando Deus na frente de cada decisão, de cada sonho, de cada objetivo. Nunca se esqueça que o Criador tem a chave da sua vida. Então coloca Ele sempre à frente de tudo, que é impossível dar errado. E foi assim que eu recomecei. E foi assim que eu consegui ter forças e dei um passo de cada vez. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Pretendo, no decorrer das semanas, gravar um vídeo para não ficar muito longo, porque são muitas experiências. Para não ficar muito longo, eu quero gravar um vídeo pelo menos uma vez por semana e contar um pouco. Aqui eu contei como eu consegui recomeçar do zero. Tenho mais coisas. Eu quero contar como está a minha vida hoje, o que eu já conquistei, da onde Deus me tirou, entendeu? Eu posso falar para você que eu tenho muito a agregar na sua vida. Eu te peço que você se inscreva no meu canal para vocês que ainda não são inscritos. Curte esse vídeo, compartilha, porque eu tenho certeza que ele vai poder ajudar muita gente. Se você conhece alguém que já passou ou passa o que eu um dia passei, que vive um relacionamento abusivo, que está recomeçando do zero e não sabe por onde recomeçar, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que ele vai ajudar alguém. Se não a você, alguém que você conhece. Obrigada por ter assistido até o final. E eu te espero nos próximos vídeos. E vamos viajar junto. Respeita a minha, respeita a sua história.